Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versos 29 e 30. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Irmãos, aqui nestes dois versículos, nós percebemos uma realidade indiscutível e que você encontra não apenas aqui nessa passagem, neste capítulo clássico de Romanos capítulo 8, mas em tantas outras passagens que você tem no Novo Testamento. Existe uma espécie de encadeamento inseparável entre todas as doutrinas que nós podemos identificar fazendo parte da maravilhosa obra da salvação que Deus concebeu na eternidade para fazer com que pecadores pudessem ser salvos. Preste atenção, a expressão é a seguinte: um encadeamento inseparável. Eu quero contar uma história. Certa vez um irmão, defensor do livre-arbítrio, ele argumentou que a perseverança dos santos, para ele, era algo inegociável. Ele dizia o seguinte: olha, eu não abro mão disso. O crente não perde a sua salvação. Ele defendia com todas as suas forças a perseverança dos santos. Mas, ao mesmo tempo, ele cria nessa questão do livre-arbítrio. E alguém retrucou e disse para ele o seguinte: isso parece ser incoerente. Você não pode defender a perseverança dos santos e, ao mesmo tempo, a doutrina do livre-arbítrio. Por uma simples razão. Você não defende o livre-arbítrio. Ou seja, na situação em que o homem está ainda na condição de incredulidade, ele tem a responsabilidade absoluta, soberana. É isso que é livre-arbítrio. A responsabilidade soberana de dizer se ele quer dizer sim ou não para o evangelho que lhe é oferecido. Essa é a doutrina. E ele defende isso. Ora, preste atenção na incoerência. O homem na condição de incredulidade, ele tem essa liberdade absoluta, plena. E ele disse o seguinte: olha, e o crente não perde a salvação. Significa dizer que ele, ao defender a perseverança dos santos, essa mesma pessoa, na condição de convertida, perdia essa liberdade plena. Porque após ser convertida, ela não poderia mais dizer: olha, eu não quero mais ser salvo. E assim rejeitar o evangelho da salvação. Aquele que retrucou disse o seguinte: isso não é possível. Porque ninguém pode sair das trevas para a luz e perder a competência da sua liberdade absoluta conforme você defende. É melhor que você defenda, se você quer assim defender o livre-arbítrio, defenda também que depois de que dessa pessoa se converter, ela continua tendo livre-arbítrio. E ela pode dizer o seguinte: olha, eu não quero mais ser salvo. Eu cansei do evangelho. Eu quero abandonar Cristo. E alguém pode até ameaçar, dizer: mas você vai para o inferno assim. Mas eu quero ir para o inferno. Eu quero fazer uso da minha liberdade plena. Mas por que eu estou contando isso? Eu estou contando isso para estabelecer a seguinte questão:
quando nós pensamos nas doutrinas da salvação, elas estão de tal forma entrelaçadas que nós não podemos abraçar uma determinada doutrina e defender uma outra coisa que seja incoerente com essa doutrina que nós defendemos. E talvez aqui nós tenhamos o principal problema relacionado com os termos que nós deveríamos defender da doutrina da salvação, da chamada soteriologia. E às vezes nós não estamos tão bem definidos quanto deveríamos na doutrina da salvação, porque nós erramos em outras doutrinas. Eu poderia citar algumas hoje à noite, eu quero apenas mencionar 3. A primeira é a antropologia. A doutrina que nós encontramos nas Escrituras acerca do que é o homem, a compreensão cristã do homem. E é de suma importância que você entenda o que é que a Bíblia diz acerca da natureza humana. Porque se você não compreender aquilo que a Bíblia diz sobre o estado do ser humano, você não vai definir a salvação nos seus verdadeiros termos. Uma ilustração muito simples com relação a isso é que um bom diagnóstico sempre conduz ao remédio preciso. Mas se você tem um diagnóstico defeituoso a respeito da enfermidade que você contraiu, certamente o remédio vai ser errado. Eu queria mencionar 2 coisas da história da igreja que nos fazem pensar nessa realidade. Por volta do século V, apareceu um homem chamado Pelágio, que foi oponente de Agostinho. E ele disse o seguinte: olha, a respeito do homem, eu defendo o seguinte: todos os homens nascem num estado de neutralidade moral. O homem nasce nessa condição. Ele não é nem bom nem mau. E esse homem saiu defendendo essa ideia pelos 4 cantos do mundo conhecido da época. Ainda bem que nós tivemos esse teólogo brilhante que foi Santo Agostinho. E ele disse: olha, isso está errado. Porque a Bíblia diz que o homem nasce numa condição corrompida. Todas as potências e faculdades do ser humano foram contaminadas pela queda. E a polêmica tomou um vulto tão grande que a igreja teve que se reunir no concílio geral para decidir sobre a proposta de Pelágio e a defesa de Agostinho a respeito da condição do ser humano. Ainda bem que a igreja disse: olha, Pelágio está errado. O homem não nasce no estado de neutralidade moral, sem ser bom ou mal. E a igreja fechou com a posição agostiniana. O homem, ao nascer, ele nasce corrompido em todas as suas faculdades e potências. O que a Bíblia caracteriza de um homem morto nos seus delitos e pecados. Mas talvez você diga: bem, mas essa posição pelagiana, ela é muito radical. A igreja verdadeiramente acertou em condenar esse tipo de ideia. E com o passar dos séculos, alguns homens foram tentando achar uma via média entre a posição de Pelágio e a posição de Agostinho. E se construiu então o semi-pelagianismo, que apesar de não defender que o homem nasce num estado de neutralidade moral, o semi-pelagianismo admite que todos os homens nascem com uma espécie de reserva espiritual que lhes permite acionar a graça de Deus, dependendo da sua vontade positiva
interessada nas formulações que são apresentadas com relação à salvação. Ele não nasce neutro, mas ele nasce potencialmente capaz de dizer sim ao evangelho que ouve, caso ele queira fazê-lo. E a igreja novamente se viu num grande problema de ter que julgar essa posição semi-pelagiana. E quando nós chegamos depois da reforma, essa questão foi muito discutida. E a igreja, na sua expressão majoritária, tanto na era reformada como na pós-reformada, você tem a igreja rejeitando essa posição do semi-pelagianismo, que admitia que o homem nasce com uma espécie de reserva moral que pode capacitá-lo a responder de forma positiva ao Evangelho. Irmãos, a Bíblia nos diz que os homens estão mortos nos seus delitos e pecados. E se o homem está nessa situação, ele nada pode fazer por si mesmo. Se ele está morto, ele não pode dizer sim ao Evangelho, a menos que Deus lhe dê uma nova natureza para isso. Quero chamar a sua atenção para alguns textos. Abra João capítulo 6. Eu poderia aqui citar dezenas de versículos, mas escolhi apenas esse, de João capítulo 6. Veja o que diz Jesus. Veja no verso 44. O texto diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E talvez você pergunte, mas por que o pecador não pode ir a Cristo se ele quiser? O texto diz porque ele não pode. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Veja aí o verso 45. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Veja o verso 65. E prosseguiu: por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. Atos capítulo 13, verso 48. Olha que coisa interessante. Naquele processo de expansão do Evangelho, na primeira viagem missionária, você tem, no verso 48, uma descrição a respeito da conversão em massa dos gentios. Os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos. Mas quem? Quais foram os que creram? Os que haviam sido destinados para a vida eterna. Inúmeros outros versículos poderiam ser mencionados, confirmando que nós precisamos entender que para que o pecador, no seu estado original, perdido, morto nos seus delitos e pecados, ele só pode responder positivamente ao Evangelho que ouve, se nós tivermos a convicção da obra da regeneração no seu coração, que é uma das doutrinas que nós vamos ver aqui nos próximos domingos. A segunda doutrina aqui, muito importante, que se relaciona com a doutrina da salvação, é a doutrina que trata da pessoa e da obra de Cristo. Essa doutrina se chama cristologia. Irmãos, nós precisamos entender que salvação não é simplesmente a convicção agora que nós temos a respeito do Evangelho como sendo a mensagem que nós devemos abraçar
mais importante para colocar a nossa vida em ordem. É verdade que o Evangelho vai apertar muitos parafusos na nossa maneira de viver. Mas salvação não é simplesmente a adesão de uma nova fé que nós entendemos a partir daquilo que ouvimos a respeito do Evangelho como sendo a coisa mais preciosa que durante a nossa existência nós precisamos abraçar. Salvação é infinitamente muito mais do que tudo isso. Estritamente definindo salvação, levando em consideração essa doutrina, é Cristo vivendo em nós. Isso é salvação. É quando nós somos restaurados na nossa imagem original. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O pecado perverteu a nossa natureza, corrompeu todas as nossas potências e faculdades, mas quando nós nos convertemos, nós ganhamos uma nova natureza e a imagem de Cristo vai sendo revelada em nós. Olha que coisa interessante. Nós precisamos entender que a pessoa e a obra de Cristo são fundamentais para a nossa compreensão correta a respeito da salvação. De duas maneiras, nós podemos dizer que, em primeiro lugar, se nós estamos pensando em salvação como sendo uma promessa para nós usufruirmos das bem-aventuranças eternas, você não pode ir para o céu com as suas roupas originais. Essa é a primeira questão. Você não pode ir para o céu com as suas vestes rasgadas. Você precisa se candidatar para ir para o céu com vestes de justiça. E a pergunta é, aonde é que você vai comprar essa roupa? Não tem nenhum magazine. Essa roupa só se alcança de forma emprestada de Cristo. Você sabe por que Jesus Cristo passou por este mundo sem pecar? Para que ele fosse o segundo Adão. Como diz o apóstolo Paulo, para que, ao viver a sua vida de forma impecável, ele pudesse conquistar para nós essas vestes de justiça que nós não temos. E dizer aqui, olha, aqui estão as vestes que você precisa para ir para o céu. Lembra da parábola que Jesus contou? Das bodas? Quando alguém entrou e estava sem as vestes nupcial, as vestes nupciais, e o anfitrião perguntou, como é que este entrou aqui sem as vestes adequadas? Colocai rapidamente ele para fora, porque só pode participar do banquete quem tiver as vestes adequadas. Nós não poderemos ir para o céu sem termos positivamente os traços de justiça que nos caracterizam para usufruir das bem-aventuranças eternas. Aí você diz, bem, ótimo, Cristo é aquele que pode me outorgar essas vestes de justiça. Aí a sua consciência diz o seguinte, olha, mas ainda que eu vista essas vestes de justiça, eu vou ser barrado. E preste atenção, não é São Pedro que vai estar lá na porta do céu. Eu vou ser barrado. Eu ia trazer um livro hoje à noite para cá. Um livro de 2.250 páginas. Para perguntar para você, sabe o que é esse livro aqui? De 2.250 páginas. É uma pequena mostra do catálogo imensurável dos seus pecados. Essas folhas aqui são tão finas. E a fonte em que foi digitado os seus pecados é uma fonte quase invisível, de tão pequena.
E nessas 2.250 páginas, nós temos apenas uma pequena amostra de todos os seus pecados. E talvez você diga assim, bem, eu vou ser barrado no céu, porque apesar de receber por outorga as vestes de justiça de Cristo, o que é que eu vou fazer com a minha dívida? Incalculável. Aí vem a segunda coisa que você precisa pensar em termos de salvação. Sabe por que o Salvador compareceu na cruz? Para pagar a dívida que você não poderia pagar. Você pretende ir para o céu? Você tem que ter essas duas coisas. Você precisa ter certeza da quitação dos seus débitos, do perdão completo dos seus pecados. Isso você resolve quando você faz de Cristo o seu substituto na cruz. Ele morreu lá, morreu por mim. Eu deveria estar lá. Mas preste atenção, para que você vá para o céu, você não precisa apenas da quitação dos seus pecados. Você precisa de vestes de justiça. Você precisa da vida de Cristo em você. E é por isso que nós precisamos entender que salvação é mais do que adesão a uma religião que nos parece simpática, com boas músicas, uma boa lógica, bons livros, pessoas agradáveis. Salvação é quando nós ganhamos de Cristo vestes compatíveis com o céu, que nós não temos, e recebemos também a quitação dos nossos pecados. Preste atenção, se você quiser escrever nos seus anais de sabedoria. Salvação é a vida de Cristo em nós. E também é a morte de Cristo por nós. Vida em nós e a morte do nosso substituto em nosso favor. Irmãos, quando nós pensamos na salvação, nós precisamos pensar na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade e é Ele quem aplica a obra da salvação no coração do pecador não regenerado. Portanto, toda noção errada relacionada com a pessoa do Espírito Santo nos vai conduzir para um caminho equivocado. Nós não podemos destituir o Espírito Santo dos seus atributos de soberania. Não podemos fazer isso. Nós não podemos usurpar do Espírito Santo a capacidade do seu pleno poder. Ele é que conduz o pecador em trevas à compreensão da maravilhosa obra da salvação. Mas você pode imaginar assim, mas será que a pessoa que recebeu o QI mais avantajado do mundo, a melhor formação que você possa imaginar na face da terra, que durante toda a sua vida teve a maior diligência do mundo para obter o maior grau de conhecimento possível, essa pessoa, será que ela não está capacitada para entender o Evangelho? Não. O Evangelho vai ser para essa pessoa uma linguagem completamente incompreensível. Porque não depende de QI, nem de formação acadêmica, nem de diligência intelectual. Basta que nós lembremos da posição do apóstolo Paulo. Nenhum homem na era cristã teve tantos predicados extraordinários quanto o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo só perde para Jesus. Ele é um vulto muito mais graduado do que todos aqueles grandes heróis que nós temos na história protestante. E pode somar todo mundo junto. Ainda perde para o apóstolo Paulo. Mas será que Deus pode alcançar um homem nessa condição? Você desconfia do Espírito Santo?
E ele bem que reagiu, lutou. Mas preste atenção, a salvação não é meramente uma transação humana. Não é. Não é simplesmente uma disputa de vontades. É o milagre mais extraordinário que acontece na face da terra. E a história deste maior vulto da era cristã, a gente pode traduzir como uma espécie de checkmate. Se você joga xadrez, você sabe que é um dos jogos que mais exige de nós estratégia. E Deus foi entregando peões para o apóstolo Paulo. Está aqui um peão para você. Pode ficar com o cavalo. E Deus disse, toma o bispo. Ele disse, e o pecador disse, mas eu quero a torre. Então, e as 2 torres para você? Mas falta a rainha. Toma a rainha. E ele vai pegar um checkmate de peão. Olha que coisa maravilhosa. O maior de todos os homens que já passou pela face da terra em termos de capacidade intelectual vai pegar um checkmate de Deus de peão. Pois é de peão. Sabe por quê? Para que o poder da salvação desse homem extraordinário fosse creditado exclusivamente àquele que é todo poderoso. O Espírito Santo. E ele descreve isso em Atos 26:14, dizendo o seguinte, que ele estava num terrível conflito, mas veio uma voz do céu, e em língua hebraica. Olha lá que coisa interessante, o texto faz questão. Ele contando a sua própria história. Ele ouviu do céu uma voz, e essa voz veio na língua que ele dominava. E ele registra isso no seu testemunho. E a voz dizia o seguinte, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí olha o que tem mais no versículo, Atos 24:16. Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ele estava recebendo um checkmate. Um checkmate. Preste atenção, nós não podemos desconfiar disso. Nós não podemos fazer do homem soberano. E agora, usando a figura, o homem, na sua posição de soberano, vai dar um checkmate em Deus. Isso não existe. A Bíblia não ensina isso. Quem dá checkmate em quem? É Deus, no pecador. E isso porque o Espírito Santo é todo poderoso. Nós não podemos desacreditar disso. E isso tem a ver com os métodos que nós utilizamos. Irmãos, nós não precisamos de jeitinho. Nós não precisamos enganar os pecadores com jogos de luz. Nós não podemos acreditar que música vai fazer com que alguém que esteja nas trevas seja convertido e passe das trevas para a sua maravilhosa luz. A obra da salvação, ela se consuma quando o poder de Deus se manifesta através do Espírito Santo que aplica no pecador a sua palavra. Se isso não acontecer, não adianta nós oferecermos roupa, oferecermos comida, oferecermos um ambiente agradável ou qualquer outro tipo de atrativo que você possa imaginar. Nós podemos até transformar a igreja no balcão das bênçãos, para que nós tenhamos uma multidão aqui atrás de benefícios que porventura nós pudéssemos oferecer para as pessoas. Mas talvez elas venham aqui para receber benefícios, mas elas não serão salvas, porque nós estaremos desacreditando do poder do Espírito Santo. Irmãos, o que é o homem? O que Cristo fez e faz? Como é que o Espírito Santo age no meio da salvação? São apenas 3 doutrinas que nós devemos entender como muito importantes para compreendermos de fato aquilo que a salvação é. Como é que se processa? Qual é a ordem? Eu não vou me deter muito aqui, só para mostrar esse diagrama de um autor
Anthony Hockman, que nos tem oferecido um texto clássico. Como desenhista é canhoto, talvez você tenha a ordem aí, no sentido anti-horário, né? Mas eu colocaria o seguinte: você tem a eleição, depois de um dado momento da história, você tem a vocação eficaz, e aí você tem as 4 doutrinas distintivas da salvação, essas que estão aí: regeneração, conversão, justificação e santificação. Essas são 4 doutrinas clássicas nesse esquema. Depois, você tem a glorificação. Mas o autor justifica, deixando de lado desse diagrama, a vocação eficaz e a glorificação, com a seguinte justificativa. Ele diz: deixamos de fora a vocação, uma vez que o chamado do Evangelho precede o próprio processo em si. E ele está correto. Antes do pecador dizer sim ao Evangelho, ele possivelmente já tenha ouvido inúmeras vezes o chamado de Cristo para pertencer a Ele. Por isso que ele deixou fora a vocação. Ele deixou fora também a glorificação, porque rigorosamente falando, nós só seremos glorificados depois da segunda vinda de Cristo. É um aspecto escatológico da doutrina da salvação. Então é melhor que a gente fique com aquele processo que se desenvolve enquanto nós estamos aqui neste mundo. E nós vamos focar especificamente nessas 4 doutrinas distintivas: a regeneração e a conversão, a justificação e a santificação. Eu queria terminar só mostrando algumas características distintivas desse processo maravilhoso que a gente pode identificar na vida de um pecador, que vai da regeneração até a santificação. É um processo unitário. Todas essas várias ações, elas seguem uma ordem lógica. Mas nós não podemos dizer que existe alguma espécie de ordem cronológica. É bem verdade que a gente divide essas doutrinas por uma simples razão: a imposição didática. Mas preste atenção: regeneração, conversão, justificação, santificação, todas essas doutrinas acontecem num pacote único. Todas elas começam num momento único na vida do pecador que é trazido das trevas para a sua maravilhosa luz. É um processo, portanto, interativo. Existe uma relação indissolúvel, como nós lemos no texto de Romanos, entre todas essas ações identificadas no processo. A nova natureza com a qual cada crente é dotado é o mesmo corpo espiritual com o qual ele vai experimentar, vai usufruir das bem-aventuranças eternas, na glória. Na verdade, todos os crentes, quando são regenerados e ingressam na estrada da santificação, já experimentam algumas graças que irão usufruir num grau supremo no porvir. Nós já experimentamos aqui. Cantamos até um cântico aqui, né? Ânsias da glória. Nós experimentamos já em alguma medida aquilo que em larga escala nós iremos experimentar no céu. Irmãos, é impossível que alguém seja justificado sem ser matriculado na escola da santificação. Não existe isso. Tanto quanto é impossível
Alguém que verdadeiramente se converteu não perseverar na fé. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1,6. Ele diz, olha, porque eu estou bem certo que aquele que começou boa obra em vós, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E sabe por que o apóstolo Paulo tinha essa certeza? Porque a sua convicção é que Deus não começa uma obra para deixá-la pela metade. Eu estou bem certo. A santificação portanto, uma imposição para quem é chamado, regenerado, convertido, justificado. Uma vez que os atos verificados no processo da salvação implicam em continuidade. E essa continuidade se verifica na vida de todos aqueles que foram chamados das trevas para a sua maravilhosa luz. É um processo seguro. E todas as vezes que nós pensamos na segurança da salvação, antes de definirmos no que consiste a nossa certeza, nós precisamos dizer uma coisa. Pensamos em segurança. Bem, tá. Aqueles que são verdadeiramente chamados para pertencer a Cristo jamais cairão da graça. Mas a pergunta é a seguinte: será que não existe uma posição neutra entre aqueles que são chamados para pertencer a Cristo nesse processo da salvação? E a resposta é não. Não existe uma terceira via. Convenientemente seria do interesse da maioria das pessoas. Talvez você pergunte para alguém, né? Jesus Cristo é verdadeiramente Senhor da sua vida? Talvez alguém por conveniência possa responder, olha, nem sim, nem não. E muita gente gostaria de ficar na posição neutra em cima do muro. Mas Mateus, capítulo 12, verso 30, diz que essa posição não existe. Quem comigo não ajunta, espalha. Não existe, portanto, a possibilidade de alguém estar numa situação onde ele, com rigor, possa dizer que ele não está salvo, mas também ele não é salvo, mas também ele não está salvo. Não existe essa possibilidade de neutralidade. Todas as figuras que ilustram o processo da salvação na Bíblia são figuras que nos apontam para uma situação radical. Olhe lá, é da morte para a vida. Não tem uma posição intermediária. Das trevas para a luz. Não tem a posição das sombras. Você tem também da potestade de Satanás para Deus. Não existe também um domínio intermediário diante do qual alguém poderia se submeter. No que diz respeito à salvação, nós podemos assegurar sem medo de errar que ninguém a perde, se verdadeiramente a tem. Quando o homem é verdadeiramente alcançado pela graça de Deus, ele vai permanecer debaixo dela. Porque aquele que começou boa obra no seu coração, ele vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Mas talvez você diga assim, mas eu conheço pessoas que estão afastadas da igreja. É verdade. Nós temos o fenômeno da apostasia. Mas preste atenção, a Bíblia nos fala desse fenômeno da apostasia. Mas a apostasia não é decair da graça. A apostasia é a deserção da posição religiosa, evangélica, do envolvimento com a comunhão dos santos, sem verdadeiramente ter a experiência genuína da conversão. Então, muitas vezes, nós devemos interpretar o caso de pessoas que estavam na igreja, que passaram um tempo e foram embora,
da seguinte maneira: elas estavam desviadas na igreja, porque rigorosamente elas continuam sendo do mundo. E é por isso que o apóstolo João diz: olha, essas pessoas foram embora do nosso meio porque não eram dos nossos. Você tem 1 de João, capítulo 2, verso 19. Agora, é claro que nem todo mundo que deixa a igreja verdadeiramente é um apóstata. Nós temos aqueles que se afastam temporariamente e depois voltam arrependidos pelo tempo perdido, pela cabeçada que deram, depois de passarem um tempo longe dos caminhos do Senhor. E por último, o processo da salvação é um processo perceptível. Preste atenção. Quando nós estamos falando desse milagre que Deus realiza no ser humano, nós estamos dizendo que esse milagre extraordinário, que é o maior milagre que se processa na face da terra, ele pode ser aferido, identificado, verificado. Mais do que isso, nós podemos dizer que ele pode ser até mensurado. Nós podemos perceber a profundidade da salvação na vida, na experiência de uma pessoa. Nós temos elementos, e a Bíblia nos diz isso. Nós temos elementos para afirmar que pessoas verdadeiramente passaram por esse processo. São traços da santidade, da vida de santificação, que apontam para o novo nascimento. Coisas que o próprio pecador não seria capaz de produzir pelos seus próprios esforços. Aí eu estou lembrando aqui do pastor Armando, né? Quando, ao defender esse tipo de coisa, uma pessoa disse: você quer ser juiz dos outros? Ele pegou e disse: não, eu não sou juiz de ninguém, nem de mim mesmo. Mas a Bíblia diz que eu sou o fiscal das evidências. Correto? Não sou juiz de ninguém, nem de mim mesmo. Mas a Bíblia diz que eu sou o fiscal das evidências. E é verdade, irmãos. Nós podemos perceber através dos frutos que nós temos uma árvore. Uma árvore que verdadeiramente é de Deus. Pelos frutos nós conhecemos a natureza da árvore. Olha que coisa interessante. A Bíblia diz que o arrependimento verdadeiro tem sinais que podem ser identificados. Lucas 3:8. A Bíblia diz que a fé pode ser até testada. 2 Coríntios 13:5. As boas obras, diz o mestre dos mestres no Sermão do Monte, as boas obras são como o brilho de uma luz. Não se pode esconder uma candeia debaixo de um barril. Se coloca uma vela lá em cima para iluminar toda a casa. O testemunho cristão é comparável com um bom perfume. Todo mundo sente. 2 Coríntios 2:15. É possível que as graças cristãs, muitas delas, sejam falsificadas por um impostor. É possível, muitas vezes nós encontramos isso. Mas preste atenção nisso. Esse tipo de conduta sempre deixará um rastro amargo. Porque, na verdade, quando se falsifica as graças, nós temos artificialmente uma realidade que não corresponde àquilo que é genuíno. E caso o impostor não desista da sua falsificação, ele será condenado terrivelmente naquele dia do juízo. Irmãos, o crescimento na graça é algo maravilhosamente constatado na prática. O processo inicial de conversão na vida de um pecador é algo surpreendente. Eu escrevi aqui, e você possivelmente concorde com isso que eu vou dizer.
a vida espiritual brotando na experiência de um pecador regenerado é o maior espetáculo da existência humana. O que foi de mais maravilhoso que você já viu? Talvez um evento no mundo natural. Qual foi o maior espetáculo que você já presenciou? Qual foi? Com absoluta certeza. Isso que de maravilhoso você presenciou fica infinitamente aquém do milagre que é processado pelo Espírito Santo, trazendo vida para um pecador que estava morto nos seus delitos e pecados. Esse é o maior milagre que se processa debaixo do sol em toda a história da existência humana na face da terra. É o milagre mais surpreendente. É uma realidade tão maravilhosa que nós não temos palavras para descrever com precisão a respeito desse milagre extraordinário. Você tem certeza que está salvo? Quem aqui já tem certeza que foi alcançado pela graça de Deus? Levante a mão. Mas eu vou fazer a segunda pergunta aqui, a pergunta mais difícil, né? Olhe para quem está do seu lado. Pergunte para a pessoa que está do seu lado. Você reconhece em mim os traços de um pecador regenerado? De um perdido que foi salvo? Hã? Existem pessoas, porque não basta você dizer, olha, eu tenho certeza da minha salvação. Outras pessoas também têm essa certeza. Mas isso é importante. Porque nós não somos agentes secretos de Jesus. Nós somos testemunhas de Cristo. E a sua natureza precisa estar revelada em nós. Deus eterno, nós queremos te dar graças por termos a tua palavra para a nossa instrução. Ajuda-nos a considerá-la e abençoa-nos também, Senhor, com a compreensão precisa, correta, bíblica, dessa doutrina tão importante relacionada com o nosso destino eterno, a doutrina da salvação. Essa doutrina maravilhosa. Coloca no nosso coração à disposição para procurar entendê-la nas suas verdadeiras cores, a fim de que o teu nome seja verdadeiramente glorificado através da nossa profissão de fé. E usa as nossas vidas para que pessoas que não te conhecem, que ainda estão na escuridão, possam ser trazidas das trevas para a tua maravilhosa luz. Abençoa cada pessoa que chegou até aqui nesta noite. O Senhor conhece a situação de cada uma. E, portanto, te suplicamos humildemente para que o Senhor conceda da sua graça e faça aquilo que nós não somos capazes de fazer, nem eles próprios são capazes de realizar nos seus corações. Só o poder do teu Espírito Santo. E é por isso que nós oramos pedindo a tua ajuda, a tua intervenção, a manifestação poderosa da tua graça na vida daqueles que precisam ser salvos. Que a graça maravilhosa do nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor indescritível e imensurável do nosso eterno Pai, poder, a comunhão, as consolações do Santo e Divino Espírito estejam sobre nós, irmãos, reunidos hoje à noite aqui na casa do Senhor. Não somente sobre nós, mas sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Não só no dia de hoje, que é o dia do Senhor, mas para todo sempre, até a volta gloriosa do Senhor Jesus. Diante do que dizemos, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém.